Bem-vindos a mais um Pegos pelo Tráfego. Hoje eu estou aqui com a Raquel Sodré, da Nós Comunidades. Conheci a Raquel em Pouso Alegre. Sabe que eu chamo Passo Fundo Minas toda vez Gerais. que eu falo Pouso Alegre? Sério? Eu primeiro penso Passo Fundo e falo, não é. Aí eu volto e falo Pouso Alegre. A Lari fica doida. Pão de queijo deve ser bom igual. E a gente palestrou junto num evento lá e combinamos de gravar. Raquel, pessoal de casa quer saber quem senta aí nessa cadeira, sempre. Eles querem história, eles querem saber como que a pessoa veio parar aqui. Conta um pouquinho da tua história, da tua jornada, da onde saiu a Raquel, como que a Raquel foi parar palestrando para mulheres lá em Pouso Alegre. Como foi a experiência de estar lá? Compartilha com a gente aí. Legal, prazer, Gil. Prazer estar aqui. Fiquei Legal. encantada com a forma que você conduz e tantos projetos, tudo que a gente bateu um papo. Eu falei, não, vamos sentar numa mesa ali de podcast para trazer para frente, a gente brinca, né? Levar para frente ideias, projetos e tudo que a gente possa alcançar Brasil afora. Uhum. É um prazer estar aqui. A Raquel nasce de uma família empreendedora, muito barriga no balcão mesmo. Então, meus pais... minha mãe em Goiânia, meu pai trabalhou muitos anos na Tramontina. Eles se conheceram em Anápolis e aí, com 4 filhos, construíram uma confecção. Depois vieram construir um projeto dentro do metrô e uma feira de moda inverno, que já tem 24, quase 25 anos, e que eu fui responsável ali desde muito pequena. A gente falou um pouquinho sobre isso no dia do evento. Conta um pouquinho dessa história da feira, como é que é isso? Porque eu tenho alguns clientes que têm produtos sazonais, né? Eles vendem uma vez por ano. E é uma dificuldade, porque como é que faz para vender uma vez por ano? E o resto do ano a gente faz o quê, né? Como é que é isso de ter uma feira de moda inverno que vai acontecer uma vez por ano? E o resto do ano, como é que funciona? Conta isso aí. Gil, a feira tem cliente que fecha a porta no restante do ano, que não é produzir para o inverno ou vender para o inverno. Então, foi uma oportunidade que meus pais enxergaram 25 anos atrás, de fabricantes que tinham estoque, que só vendiam para o que a gente chama de PL, Private Label. Então, vendiam para as lojas colocarem as etiquetas, mas que não vendiam no varejo. Montaram um evento com 100 fábricas reunidas só para vender varejo. O que isso começou a ser muito interessante? Hoje a gente chama de D2C, né? Indústria vendendo para o consumidor final. Mas há 25 anos atrás, era simplesmente um empresário que tinha ou errado no estoque ou não fazia ideia para o público final que ele vendia. E aí dentro da feira começou a ter um volume muito alto de vendas. A gente fez uma pesquisa, depois de alguns anos que eu já estava ali com eles, e a gente foi fazer um reposicionamento da marca, entender quem que era o consumidor da feira, qual que era o nosso impacto na vida dessas indústrias, do fabricante, da moda, outono e inverno do Brasil. E a gente viu que o evento representava 60% do faturamento anual. Uau! Indústrias que vendem para lojas e marcas do Brasil todo e até exportam. Então, quando a gente olhou para isso, a feira se chamava Feira do Circuito das Malhas. A gente entendeu qual era o público, quais eram os produtos. Falou, não, nós somos a maior de moda outono e inverno do Brasil. Então, a gente trabalha para levar 150 mil pessoas no ano. E aí, ali foi a minha escola, literalmente, antes mesmo de fazer faculdade. Raquel, mas faz só em São Paulo. Por que só São Paulo? Paulista, São Bernardo e Paulista de novo, Avenida Paulista. Três datas. 3 edições, já chegamos a produzir quase 5, assim. No ano da pandemia, a gente tinha 5 pavilhões reservados. Então, mas uma curiosidade, eu estou no meio de um processo de levar um evento presencial para as maiores cidades, para 20 locais o ano que vem. Fazer 2 por mês. Essa é a proposta, de livrar janeiro e dezembro para tirar férias. Quando você vai aos lugares, óbvio que o inverno lá no Nordeste é diferente do inverno no Sul. Ficar nos grandes centros só resolve? Não seria o caso de fazer Rio de Janeiro, de fazer outras capitais, ou não tem frio para esse povo lá? A gente tem 2 verticais, que você já respondeu uma delas. Uma é varejo,
Então, onde as pessoas estão caminhando e o maior fluxo de pessoas reunidas a pé em São Paulo, se não paulista, que é necessário para a feira, e inverno. Então, poderíamos até ir para o sul, mas encontramos o maior centro de vendas do Brasil, que foi a Avenida Paulista. E aí fomos para São Bernardo por conta da temperatura e por conta de logística de pavilhão. Hoje, pelo perfil do evento mesmo. Vocês ainda fazem Paulista e São Bernardo? Isso. Nessas 3 edições? Isso. Indo para o 25º ano. E ali, como estava comentando, foi a minha escola. Então, comecei sendo assistente de produção. Com 6, 7 anos de idade, minha mãe já me levava para um estúdio. Perguntava o que eu achava num cachecol de um jeito, uma campanha dali. Tenho fotos minhas que a gente fala, ainda bem que o tempo ajuda. Mas eu vi muito como uma oportunidade de aprender publicidade na prática. Show. Então, a gente comprava Globo, comprava grandes mídias, assim, gastava muito dinheiro. Até hoje a gente investe muito nessa frente. E aí, de repente, nasce algo que é o Instagram, o Facebook. Vocês têm cadastro dessas pessoas que foram até a feira? Temos. Com o WhatsApp de todo mundo? Temos, mas assim, pensa que há 25 anos atrás, minha mãe criou uma coisa, junto com meu pai, mas ela que é à frente de marketing, meu pai é comercial há muitos anos, que era, vamos criar o convite VIP. Hoje é o quê? Pré-cadastro, o lançamento, dar uma aula. Então, há 25 anos atrás, era o convite VIP. Cadastre-se para receber o convite, você entra de forma gratuita. Quem não resgata o convite, na porta, paga e vai para o GRAAC, parte dessa renda, que é nosso Hospital do Coração. Então, eu já cresci dentro de, ok, temos uma campanha que é temporária, um volume muito alto de pessoas que a gente tem que levar fisicamente, não é a pessoa tá ali qualquer hora do dia fazendo uma compra. Não, fisicamente, ir até lá, organizar a agenda para ir, em um período que passou a semana, passou. Derramou o leite, a gente não volta mais na venda. Uma chance. Que hoje, em infoprodutores, que a gente conversa bastante, tem o lançamento. Aí depois resgata carrinho. Faz mais um lançamento. Sim. Evento você tem uma oportunidade. Investe tudo que precisa em mídias tradicionais, mas aí quando nasce a parte de conteúdo, conversacional, WhatsApp, nasce algo de comunidades, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas como que eu converso com essas pessoas com o e-commerce aumentando? Ótimo. Mas eu preciso levar a pessoa ali, para a fábrica, ter contato e vender presencialmente com elas. É preço, né? Não só preço. A gente começou a ser muito qualidade e... Então, vou falar assim, preço de uma peça com muita qualidade que hoje está no shopping. Essa aqui, especificamente, eu encontrei 10 vezes mais. Uau. 12 vezes mais vendendo no shopping de São Paulo. E é de uma fábrica da feira. Então, contato direto com a indústria. Aí as pessoas começaram a ir primeiro por preço, depois por entender que tinha peças para a família inteira. E aí, num terceiro momento, não, eu estou construindo uma relação, eu conheço aquela fábrica, eu sei quem produz. Acaba vindo gente de outros lugares do Brasil para comprar para lojas também ou não? Isso acaba rolando? Vem, mas hoje a digitalização acelerou muito a venda direto. Então, as pessoas, de novo, querem ter o contato com quem produz, já organiza, tem a agenda, vem... mais desafios, né? Da venda presencial, do varejo, que vem enfrentando também. Depois da feira, para onde você foi? Aí veio a pandemia. A gente precisou ajudar esses fabricantes que tinham tanto de peça ali. Não faziam ideia quem eram os clientes, perdão. E aí eu abri o marketplace. Peguei tudo que eu tinha de economia de vida pessoal. Falei, vou investir, vou acreditar. Quem empreende sabe que são os caminhos. E comecei a entender que eu precisava ajudar eles não só na venda final, mas como que estrutura antes? A parte de coleção, estrutura de estratégia, campanha. E aí eu vi que tinha algo muito mais profundo disso, que era a sustentabilidade. Então, comecei a estudar. A pandemia foi um momento que a gente parou para olhar o que tinha de excesso, o que as empresas produziam que fazia mal mesmo para o mundo, né? E aí recebi um convite para cuidar de sustentabilidade em grandes indústrias, por conta
desse projeto de olhar a sustentabilidade para as fábricas da feira. Fui para o Rio de Janeiro, que era meu grande sonho. Juntei ali o que precisava de visitar algumas cooperativas, tá na ponta de onde... Piada, não. Fui para o Rio de Janeiro apesar do carioca, não, ou graças aos cariocas. Tenho grandes amigos e amigas cariocas, mas eu acho que a cidade respira a natureza e não é exagero falar. Sim. Então, quando a gente está ali, a gente lembra, por alguns momentos, o quanto é importante a nossa empresa ser responsável. Legal. Socialmente e, enfim, economicamente, que é premissa para qualquer empresa, mas essa parte sustentável. E aí, desse projeto de sustentabilidade, desenhei uma frente de educação. Falei, se a gente educa os donos das cooperativas para que eles abram um CNPJ, tenham um processo organizado, estruturado aqui, eles ganham mais dinheiro. Tem lei de logística reversa, tem hoje um tanto de oportunidade com empresas que já beneficiam essas cooperativas, mas que eles precisam ter o básico. E aí você para pensar comigo, Gil. Dono de uma cooperativa é muito diferente de dono de uma fábrica, que é muito diferente, eu vou contar depois desse projeto, que é de um dono de uma loja de imóveis ou de qualquer empresário que vende alguma coisa. Não é. Ele precisa olhar processo, gestão, pessoas. Então, quando eu montei esse projeto, XP Educação fez assim, opa, o que você acha de colocar a educação financeira dentro de escolas e empresas aqui com a gente? E aí eu vi como um passo importante, não só para minha carreira, mas para colocar metodologia na prática em educação, e embarquei literalmente no foguete, né? Que a gente fala que XP é muito do foguete, é uma empresa, nasceu como startup, mas cresceu muito rápido. E eu entendi ali algo materializado que é trabalhar em rede. Então a XP cresceu assim. O Guilherme Benchimol foi até um momento, até que ele falou, se eu criar escritórios, colocando uma metodologia, multiplicando experiência de venda, como eu ensino um assessor da ponta, que é um vendedor, um assessor de investimentos, como que eu coloco tudo isso aqui com métricas, com engajamento, eu multiplico o que eu tenho. E não é o que eu tenho para ele, né? Multiplico o legado que constrói. E ali a gente começou um projeto de XP Educação para, primeiro, educação financeira. Fizemos a fusão de uma empresa de tecnologia. E aí eu falei, opa, meu propósito de vida se encontrou aqui. Já publicitária, já era apaixonada por tecnologia, já estudava muito a área. Quando a gente fez essa fusão, juntei o útil ao agradável. E aí chegou um momento ali, já completando o segundo ano de XP Educação, eu fiz muito bom. Agora é hora de seguir meu sonho em tecnologia. Então, tive líderes que até hoje eu tenho muita proximidade, mas que são treinadores de grandes times e empresas de alta performance. E aí comecei a entender, existe metodologia, tem plataforma que acompanha tudo isso, e eu tenho uma hashtag há alguns anos, que a gente já se conecta por conta dos seus tênis coloridos, que é o Executivos da Tênis. E eu falo de mulheres no mercado de trabalho, o passo de coragem que a gente tem que dar, a gente tem que deixar a nossa autenticidade, a gente tem que falar sobre assuntos que a gente acredita, falar de propósito, falar sobre missão das empresas, que hoje, já acredito eu, que está muito mais próximo de muitas pessoas do que era 5 anos atrás. Então, a hashtag nasce em 2015 e eu me conectando com mulheres do Brasil e do mundo inteiro com isso, eu falei, opa, o que é na prática uma comunidade? Eu já aplicava isso na feira. Eu era uma pessoa, precisava multiplicar o conteúdo, precisava alcançar mais pessoas, ajudar o fabricante, ajudar consultoras de imagem a trazer um público juntos numa mesma semana, com o mesmo objetivo, mas com vários desafios, né? Tá, olhando tudo isso, como que eu estruturo algo com comunidades, tecnologia, que a gente multiplica conhecimento, acompanha indicador, que a gente fala, que é as métricas que a gente acompanha. A pessoa está acompanhando o conteúdo, está vendendo, está fazendo parte, está multiplicando. E aí aparece a nós, comunidades da minha vida. Assumi tem 6 meses agora, a empresa estava estacionada, vamos falar assim.
A gente já tinha grandes clientes que usam a tecnologia, que é uma plataforma de comunicação interna para colaboradores. Então, a gente já tem Grupo Fleury, a Prio, MRN, que é uma mineradora do Pará, entre outras empresas, são indústrias. Tem um termo que é chão de fábrica, que traduz, mas são pessoas em campo, que empresas grandes, médias e até pequenas, vou chamar ali de uns 100, 200 colaboradores, usam por uma comunicação em massa. Quando você me falou um pouquinho sobre o SaaS, né? Porque é um software as a service. Você aluga e usa de selo branco, coloca a tua marca e fica a tua rede social. É mais ou menos isso. Inicialmente, a marca do cliente. A marca do cliente. Isso. Então, quando a gente fala de uma comunidade dessa, é uma comunidade de uma marca, uma comunidade de uma empresa. E aí eu fiquei, cara, mas por que alguém vai ter uma comunidade se tem um Instagram e ela pode usar o Instagram, o TikTok e tal? Qual o sentido disso, né? E a gente no bastidor estava falando de algumas aplicações disso. Começou a clarear. Porque lá no dia da palestra você falou de um cemitério, né? Eu falei, cara, o que tem a ver um cemitério com rede social? Porque a gente imagina o coveiro como um senhorzinho velhinho, né? É um personagem de filme, né? Uhum. O que o tiozinho vai fazer com o Instagram do cemitério? Não fazia muito sentido. Mas aí você falou, vocês ganharam um prêmio porque vocês conseguiram entregar a comunicação da empresa pro funcionário, que está lá em horários extremamente diferentes, em situações, gente muito diferente. Tem o tiozinho coveiro, mas tem o diretor da empresa. O CEO está na plataforma. Isso? Eu brinco que foi o prêmio mais inusitado da empresa e da minha carreira, tá? O prêmio Garota Cemitério. Não. Então, é assim, a gente já está há 2 anos com esse cliente, que é a Bosque da Esperança, uma referência dentro do mercado do luto em BH. Tá. Hoje eles têm 200 colaboradores e usam a nossa plataforma para comunicar com todo mundo, do coveiro ao faxineiro, ao cerimonialista, à recepcionista, ao CEO e às diretoras. Todo mundo. A empresa toda usa uma mesma plataforma. É uma planta de cemitério ou são várias plantas em lugares diferentes? São 2. 2, tá. Eles têm a planta e também têm a sede administrativa. E aí, o que a gente começou a entender junto com eles? Eles têm desafios que eles precisam preparar muito bem o time deles, não só no técnico. O técnico tem que estar impecável. O cerimonialista tem tempos e movimentos, tem um alinhamento, os treinamentos técnicos. Mas existe emocional também. E o emocional é o que a gente chama de soft skills, habilidades complementares à técnica, que é como que você desenvolve uma habilidade para, quando você está fazendo uma venda, uma pessoa te conta uma história e você não desaba. Porque você está falando de morte o tempo todo ali. O tempo todo. Você está em um ambiente muito sensível. Como que você mantém um colaborador engajado em um ambiente muito sensível? Todo dia ele vai querer mudar de emprego. Tá. Mas eles construíram algo ali, junto com a nossa plataforma, nosso time, que a gente tem um time de sucesso do cliente, que fica acompanhando, ajudando o RH em ações que tragam engajamento com as pessoas que estão ali para a marca, para a empresa. E a gente começou a trazer conteúdos que fortalecessem eles, que trouxessem um propósito para o trabalho deles, que trouxessem um motivo para eles fazerem aquilo com eficiência, com cuidado, com carinho. Se eles precisam também sinalizar ajuda, apoio, tem ali dentro um canal de apoio do colaborador, mas mais do que isso, eles passam a se sentir parte de uma comunidade. O sistema te permite gamificar o processo, dar bonificação, troca por prêmio. Isso. Te permite dar treinamento gravado? Sim. Então, o que é gamificação, né, Gil? Que a gente fala muito em tecnologia já, comunidade. É fazer uma dinâmica simples de jogos. Então, curtiu, comentou, assistiu um conteúdo, respondeu a um quiz, a uma pergunta de satisfação. São coisas assim, cotidianas de uma empresa quando passa comunicados ou precisa alertar alguma coisa. Isso bonifica com pontos, a gente chama de nozes, por isso o nome da empresa ser nós, que tem uma analogia aos esquilos que acumulam nozes para o inverno, para que a pessoa troque
no caso do cemitério, eles colocam air fryer, eles colocam produtos que façam sentido para o trabalho da pessoa, ou até para que ela passe um final de semana com a família, com uma experiência, voucher de desconto em restaurantes locais e assim, aí o céu é o limite. Que legal. Que cada cliente coloca experiência ali diferente. Eu comecei a pensar em algumas coisas quando você falou desse exemplo, ainda com restrições, vamos dizer assim. Aí você falou, não, mas tem um caso, não sei nem se eu posso falar do caso. Você fala, não, esse aí é o que pode, né? Esse aí é o que vende. Quando não pode falar, é o que vende. Você falou que vocês foram contactados pela Voipés na época do acidente do avião. Isso. Para uma comunicação interna com o time segura. Explica isso para mim. 1.000 colaboradores espalhados pelo Brasil e acontece uma tragédia. Então, crises que qualquer empresa pode passar, né? Nesse caso foi uma queda de um avião, mas a empresa podia ter pode... sido na época da Vale, podia ter sido em qualquer situação, um incêndio, né? Um incêndio, ou aconteceu alguma coisa... O MS aqui pegou fogo, a Vale teve rompimento de barreira, o avião caiu, problema. No primeiro momento que acontece, o que a gente precisa? Os nossos funcionários estão bem? Deixa eu trazer todo mundo e comunicar primeiro para eles, antes mesmo de ir para a imprensa, certo? Sim. Que nem deu problema em casa. Alinhar a ideia, né? Põe todo mundo na sala, né? Assim que a gente faz com a família. Papai perdeu o emprego. Senta todo mundo, vamos conversar e aí depois a gente se organiza para levar para fora. O Voipés nos procurou por quê? Como que mantém um ambiente único as comunicações? Antes era WhatsApp, e-mail de diferentes pessoas, comunicação solta, com 1.000 colaboradores espalhados, mas que qualquer comunicado dava ali uma atenção para todo mundo. Então, eles queriam uma plataforma que todo mundo tivesse um ambiente único, seguro, privado para a empresa. A gente traz identidade visual deles, traz de novo aquele senso de comunidade, que é a casa, né? Vamos comunicar o que é importante, vocês são os primeiros a saberem. E daqui, tudo que a gente precisar... comentário, as pessoas comentando, tem alguma questão, links úteis a gente tem na plataforma, ferramentas, tudo que for preciso durante esse processo. Não só num processo de crise, mas depois acaba ficando. Tá. Então a gente falou muito do coveiro, do cerimonialista do cemitério. Mas e outros pilotos? E pessoas que estavam ali no atendimento, no guichê? Será que elas vendo postagens, no caso da Voipés foi muito... Primeiro momento, comunicados, padrões, tem ali um perfil, ok. Mas qual que é um caminho que a gente sugere para qualquer outra empresa? E se a pessoa que está ali, piloto, recepcionista, também cria alguns conteúdos que multiplique de uma forma positiva o trabalho da pessoa? Incentivar os outros colegas. Porque emanar o mal, tá ruim, crise, é muito fácil. Qualquer um faz. Agora... trazer speakers, pessoas que trazem um tom, que abre a escuta, que abra links para encontros recorrentes, que as pessoas acessem, enfim. Aí vamos para um conceito do que é comunidade? Eu sei que você tem toda uma rotina com a igreja. Sim. Rotina, ritual, um ambiente que vocês se encontram, é uma casa para todo mundo. Tem dia, tem horário, tem pontos em comum, que vocês fazem, os valores em comum, tem coisas que a maioria gosta, coisas que a maioria não gosta, e assim vai. Isso é para uma empresa, para uma comunidade, que a gente chama, ou parceiros de vendas, que a gente ainda traz o nome comunidade. Me ocorreu que usar isso para grandes igrejas ou para pequenas igrejas, para ambientes em que você precisa fazer com que comunicados cheguem, agenda, evento, compra a inscrição em um evento mesmo, a reserva de uma vaga num retiro ou qualquer coisa assim, seria algo bastante útil para que a comunicação chegue da forma correta em todo mundo. Mas o que mais me chamou a atenção no que a gente conversou foi a possibilidade de usar isso como uma ferramenta de fazer com que a ponta venda. Eu sou um cara de venda, então a minha cabeça está sempre imaginando, como é que eu vou vender? Dar recado, a gente dá depois, vamos vender agora, né? Então, a ideia do marketing no ponto comercial ela é algo que me atrai há bastante tempo. A gente já fez algumas ações para indústrias em que eu dei consultoria, em fazer com que a ponta venda mais, faça um movimento até de tráfego pago, de anúncio para as lojas,
feito pela indústria para vender mais a marca da indústria naquele local, usando o Google, usando rede social e tal. Mas a ideia do que você me falou com relação aos pintores da Souvenir, por exemplo, poxa, eu vou criar uma plataforma em que eu falo da minha marca, dos produtos que eu estou lançando, de como aplicar o produto, de como usar o produto da forma correta, transformo isso num jogo, e se o cara for bom no jogo, ele ganha pincel, ele ganha rolo, ele ganha tinta, e ele tem o nome dele publicado no site da Souvenir como pintor indicado para prestar um determinado tipo de serviço para uma indústria ou para uma casa. Cara, isso é muito massa. Primeiro porque você fideliza o cara, faz ele indicar a tua marca, certo? Ele usa o macacão, ele é um banner ambulante da sua marca. Da marca. Para ele é legal porque ele vai ter treinamento gratuito, e vai ganhar coisas e vai ser indicado pela indústria para prestar serviço. Isso vende, né? E isso é top. É o trade marketing raiz, assim, fazer acontecer na ponta. Ótimo, legal. Aonde mais a gente consegue reproduzir isso? O meu mercado é um mercado digital. Sim. O Thiago tá ouvindo aí agora, certeza que tá ouvindo, que ele assiste todos. Thiago, imagina um negócio desse dentro da Elo, em que a gente possa comunicar com todo o associado da Elo a possibilidade de investimento numa área, um caso, né, uma demanda jurídica para uma área específica, compartilhar casos de sucesso de associado, compartilhar aulas dos professores, dos mentores. Imagina o que isso pode fazer por uma associação, por uma comunidade. Na hora eu pensei na Elo, porque hoje é o maior grupo de alunos que eu atendo. Legal. São 20 mil alunos do professor Marcel. Agora, todo mundo que vende no digital, todo mundo, poderia estar dentro de um processo desse. Tem um cara que eu curto pra caramba, ele chama Davi Ribas. Ele trabalha com marketing de comunidade, marketing de... ele batizou com um nome diferente lá, mas ele cria um marketing de movimento, alguma coisa assim. Ele cria um movimento em que as pessoas defendem aquele movimento, tem um ideal, né, um grito de guerra, um negócio assim que... E ele vai fazer um processo orgânico, criando esse senso de comunidade para que as pessoas defendam aquele professor, aquele produto, aquele método de ensino. E isso vende por si só depois. Depois que você embalou isso aqui, vende sozinho. Por que não usar um software de comunidade para um cara como esse explorar dentro de um ambiente fechado, VIP, porque para você entrar você tem que ser aluno. E lá dentro você disponibiliza conteúdo, você leva aula aberta, leva conteúdo extra. Meu, isso é top. Premia os mais engajados com uma experiência exclusiva, coisas dando que viagem, dando passeio, dando máquina, dando celular. Em aí, todos os setores, Gil. Vai embora, né? E aí a gente, só puxando o gancho, falando de marketing digital. Vou fazer uma analogia. Qual que é o nosso grande estresse quando fica horas em uma URA ali de telemarketing, quando fica passando de um para outro e a pessoa não sabe o que a gente falou com o anterior? E nunca resolve. A falta de comunicação entre eles. Ponto. Guarda essa caixinha. E dentro de uma empresa, marketing digital bomba. Faz a campanha Black Friday. Leva a pessoa para a loja, o cliente já está pronto com o cartão na mão. Já está comprado, e o cara estraga a venda. Chega. Como que ele estraga? Por quê? Porque ele não sabe. Ou não está sabendo da campanha, ou não sabe os atributos que o pessoal da sede, que está lá no escritório, ensaiou, pagou gente, treinou. O cara não está prestando atenção. Planejou um monte, mas não explicou para ninguém o que era e ficou. Então, para a gente não perder a venda, que é o trabalho da feira que eu te contei, é levar todo mundo pro evento no mesmo momento. Mas se chega lá, tiver um atendimento ruim, não tiver peça boa, não tiver alinhado com a campanha, não vai vender. E as pessoas param de ir. Então, a comunicação é o principal motor para qualquer empresa hoje crescer. Ponto. Começa com os colaboradores, passa para os parceiros. A gente fala vendedores, parceiros de vendas, franquias. A gente tem trazido muitas franquias para nós. Rede de franquias. Sim, faz sentido. Por quê? Como que eu multiplico a comunicação? Como que eu falo com um cara que está lá na ponta, no interior do Pará, que ele tenha o mesmo tipo de conteúdo, qualidade para trazer? Da franquia. Aí, o que é super legal? A gente segmenta. Então, o atendente do café, da franquia da cafeteria, vai ter um feed, vai ter um tipo de treinamento e vai ter uma lojinha. Diferente do dono da franquia.
diferente de outra pessoa que esteja nessa comunidade. Cada nível de ocupação, ele vai ver um feed diferente, é isso? Feed, treinamento, curso, link útil e até a tal lojinha que a gente fala, você faz específico para cada um. Porque para o atendente da cafeteria, você traz alguns produtos personalizados, algumas experiências para ele. Agora, para o dono da franquia ou para o seu parceiro de venda, o cara que vende um seguro, se você é uma empresa de seguro, e aí por diante, é diferente, não é? O benefício que você traz para ele. Eu atendo um idealizador, um amigo. Conheci ele prestando serviço e acabou ficando alguém que frequenta a minha casa. E ele tem uma comunidade de CEOs e de diretores comerciais de grandes empresas no Brasil. Legal. Tá? Então ele fala com o VP de vendas da Volkswagen, da ReHap, do laboratório e por aí vai. E esse povo todo está dentro de um ambiente que ministra aulas para as pessoas. E aí todo mundo de vendas dessas grandes companhias e de outras entra como associado para poder ter um curso com o vice-presidente de vendas da GC Lever, da Unilever, né? São grandes speakers falando nesse ambiente. Também a ideia de comunidade, mas sem a facilidade da aplicação para isso. Só que a intenção deles é vender treinamento aqui dentro, né? Vender encontros online com esses caras para toda a base. Isso é possível de ser viabilizado dentro da plataforma, que só quem está dentro da plataforma consiga assistir uma aula ao vivo, por exemplo? Pela segmentação. Já funciona. E aí o que é legal, normalmente quando a gente dá um treinamento, se o cara se leva, ele vai no presencial, mas ele não é aquela pessoa que vai ficar todo dia assistindo online, enfim. Mas se ele tiver um acesso para que alguém do marketing dele faça um treinamento exclusivo de marketing, aí a gente começa a trazer rede, trazer comunidade externa. Por quê? Você multiplica, segmenta. E aí não é só o C-Level. Porque hoje em dia a gente vai para alguma imersão e fala, nossa, mas e meu time? Como que eu passo isso para o meu time? Só que se a gente faz conteúdos segmentados para o time de marketing, os treinamentos para o time de venda, e usa isso como uma plataforma de venda... E o caminho contrário? Me ocorre algo aqui assim, você vai lá ter uma base gigantesca de empresas usando o nosso, ok? Você veio da XP Educação, você vendia educação por uma base gigantesca e você trazia gente de fora para falar para essa base. Qual o caminho de quem está fora falar para os pintores da Souvenir, por exemplo? Quem está fora, cliente final? Não. Eu, Gil, sou alguém de marketing e eu quero ensinar o pintor a vender o serviço dele. Eu agrego no movimento da empresa, vai vender mais tinta, o cara vai vender mais serviço, ele vai ficar mais feliz. Eu quero ir lá e quero falar com esse pintor. Como é que a gente junta isso aqui? A gente faz uma parceria porque Souvenir hoje usa a nossa squad de conteúdos. A gente que cria os conteúdos para engajar esse pintor e dá tão certo para o pintor que a gente expandiu no último ano para balconistas, que é a força de venda. Então, o pintor, a gente não considera ele um vendedor direto, mas... Vou te contar uma história aqui. Fui mudar de casa, de apartamento, procurei uma pintora mulher, eu ia estar sozinha no dia, queria uma mulher ali, entrei em contato, foi indicação, oi Dani, tudo bem? Prazer. Raquel, você quer comprar tinta ou que eu compre? Ai, você pode comprar? Claro, vou te mandar um orçamento já. Mandou ali, Souvenir. Falei, você usa Souvenir? Essa é a melhor? Sim, não, e é um lançamento. Me fez uma venda daquele produto, um pitch. Eu falei... Confio em você. Te pago, tal? Não, beleza. Foi no dia com a camiseta do nosso projeto. Eu falei, Dani, e aí, você é parceira? Nossa, Ra, virei embaixadora, porque eles me ensinam tanto, elevaram tanto a minha vida mesmo, me dando projetos, me colocando a par das novidades que eu não fazia ideia de como melhorar meu serviço, quais são as melhores tintas e as práticas, que eu faço questão. De vez em quando eles me chamam até para o centro de treinamento e é muito legal. Se precisar de qualquer coisa, que eu falei, a gente começou com um projetinho ali, você gosta? Ela, conta comigo. Falo do projeto e tudo. Eu conseguiria falar com os pintores.
por exemplo. Sim. Através da programação de conteúdo, gerar conteúdo para que eles usassem em como gravar um vídeo de uma obra para postar. Gil, o que brilha meus olhos e da empresa, de quem trabalha comigo, que eu tenho muita sorte por isso? Cara, a gente quer transformar. A gente transforma a vida desse autônomo que não tem hoje uma empresa diretamente ligada. Ele pode ter várias tintas, né? Várias empresas de tintas, mas a gente transforma aquela vida. Porque quando eu paro, eu deito na cama às vezes antes de dormir e vejo os comentários na Souvenir. Vocês transformaram minha vida, valeu Souvenir, vocês são os mais tops, né? Top eu acho que é uma das palavras que mais aparecem ali. Mas eles ganharam um prêmio, nós ganhamos juntos também com eles, porque virou top of mind. Já existiam projetos a gente chama ali de engajamento com pintores de outras empresas, mas não tinha uma dinâmica de capacitação, de treinamento, de entrega de produto que economiza o bolso dele e nem que dá acesso a clientes. Eu estou desenhando nesse momento aqui um produto que é uma comunidade de mulheres. Não é o Desaí, é outra já. O Desaí já está rodando. Mas é uma comunidade de mulheres no Nordeste. Chama Mulheres e Vinhos, em inglês. Women and Wines. Uhum. Me chama para essa. Isso já existe lá. Elas são em 1.200 mulheres. Mas não foi transformado em produto. Então a gente está criando o Clube do Vinho com assinatura e vai ter viagem, desconto em loja e uma série de coisas. O Nós encaixa para esse público. Super, né? Aí o que eu vou trazer? Nosso time entra e fala quais são os rituais, qual que é a comunicação, o que você entregaria de experiência ou produto? O que a gente pode pensar num conteúdo que se torne interessante aquele curso, o treinamento recorrente. Então, as nossas ferramentas, tem várias, eu nem consigo falar todas aqui. Como é um clube do vinho, eles vão mandar, é uma forma de engajar. Um rótulo diferente, 2 rótulos diferentes por mês. A gente, no mínimo, já tem o conteúdo sobre o rótulo, sobre a vinícola e tudo mais. Além disso, eles têm encontros. E aí tem toda a parte de... Lembra daquela parte do jornal impresso? Que era a coluna social do jornal, de foto, do evento e tal. Vai rolar isso daí. Tem as viagens, tem um monte de coisa que dá para levar para dentro da plataforma. Carlinha, já tem novidade. E o nome da moeda? Isso é legal. Nozes. Vão ganhando nozes. Então, a minha ONG do coração, que é as Valquírias, hoje a gente está com o projeto apoiado pela Carolina Herrera. É a única ONG projeto que a Carolina Herrera olha no Brasil. E a gente vai multiplicar no Brasil. Sou conselheira lá, com foco em transformação digital. Me procuraram e falaram, Kel, como que a gente cria conteúdo e expande para ensinar as donas de ONGs de todo o Brasil a manter um método? Porque ONG precisa ter método, assim como qualquer empresa. Então, como que a gente multiplica? Como que traz a dona da ONG para agendas, treinamentos, conversar com ela, dar acesso até... Não é simplesmente falar, eu te mando aí R$1.000 para você aplicar qualquer coisa. Não. Faça os treinamentos, esteja dentro da metodologia, saiba comunicar o que precisa, e aí você vem lá e resgata benefícios. Então, seja uma ONG, empresa ou uma comunidade, quem que a gente está treinando? Quem que a gente transforma na ponta? Isso é muito legal. Show. Raquel, a gente sempre fecha o programa com algumas perguntas repetidas e as pessoas costumam fugir delas. Aquelas mais fogem diz respeito a algo que você faria diferente na tua vida. Olhando a Raquel, olhando para trás, a Raquel de 2024 faria o quê? Diferente. Sem fugir. Diferente? Nossa. Me pegou de surpresa, hein? Por isso que eles fogem. Eu não faria nada diferente, porque senão eu não estaria aqui. Isso é fugir. Tem que ter alguma coisa na sua história que você fala, cara, isso aqui eu mudaria. Não gostei. Eu teria ido por outro caminho. Talvez tivesse acreditado no meu sonho antes. Conta pra gente. Então, assim, a gente nunca tá pronto, né? Uhum. Clássico. Mas
vários passos da minha vida, eu fui construindo para... E aí, concluindo aquilo, eu vou me sentir mais preparada para. E aí, pandemia trouxe uma coisa que foi... Eu estava estudando e-commerce, eu estava adiando a plataforma e montando a live perfeita quando não tinha live, veio pandemia. E aí fez, opa, e se tivesse feito? Então, hoje, colocar em prática nosso projeto da Nós, que é capacitar, eu chamo de B2B2C, né? Capacitar a pessoa que está ali na rua, que precisa de um apoio, mas que são marcas potencializando isso, e as pessoas começam a ter o dinheirinho no bolso, enfim... Um projeto que eu tenho desenhado com executivos da Tênis há muitos anos. Só que hoje ele está na rua. Hoje associei 100% o meu sonho de vida a uma tecnologia. Tá. E eu falo isso com o meu time. Então, o que eu faria diferente? Talvez tivesse colocado ele em prática, que não teria esse nome ainda, natural. Talvez não estaria nesse formato, natural, mas teria começado antes. Adiantado esse passo. Que estava na gaveta há um tempão. Com certeza. A quem a Raquel precisa agradecer de forma pública? A Raquelzinha. A Raquel de 6, 7 anos, que foi muito corajosa ali. E eu demorei muitos anos para olhar para a minha história em família, em passos de coragem e sair daquela... menininha mais nova, de 3 irmãos, que precisava fazer tudo certinho, que precisava simplesmente só seguir um script para falar, peraí, quem que eu preciso dar um passo sozinha, de coragem, em muitos momentos? E aí hoje, assim, terapeutas, tenho profissionais muito bons perto de mim, hoje eu tenho mentores, minha família, que é tudo na minha vida, mas que em muitos momentos eu me encostei em algumas pessoas para ficar confortável, né? Uhum. E aí eu sou muito grata a todos eles que me deram muitos confortos, mas principalmente pelos que me chacoalharam. Então, acho que eu tenho vários diferentes mentores e mentoras que quando senta comigo e fala, olha, nessa situação você foi de muito coração aberto. Cadê o profissionalismo? Cadê o alinhamento de tal coisa? Cadê? Então, eu tenho todas essas conversas difíceis registradas, assim. Se não na minha cabeça, no meu coração, eu tenho um processo de anotar e seguir. Então, sou muito grata. Assim, minha família, né, de onde que eu vim, não é balela, é minha maior sorte de vida, por ter nascido num ambiente muito empreendedor. Meus pais, assim... mão na massa, querendo transformar. Também tava lá em Pouso Alegre, te filmando. Ela foi... de social media. Porque aí, Gi, o que eu comecei a entender? Empreender é muito gostoso para quem gosta, é muito solitário e tem seus desafios. Eu saí pela primeira vez dos negócios da família mesmo, assim. Uhum. Entre aspas, larguei tudo, né? Meu sócio ficava brincando comigo. Meu Deus, Raquel, que responsabilidade. Eu falei, não, é um sonho. E hoje, toda a oportunidade que eu tenho, eu trago eles comigo. Então, eu falei, mãe, quarta-feira tá tranquila? Bora me acompanhar ali. E quando a gente consegue cruzar os nossos valores de vida com o que a gente faz no horário comercial, aí é a grande sorte que a gente tem. Mas, já que tive essa sorte cedo, eu quero agora ajudar mais pessoas, e não é da boca para fora, para que consigam equilibrar. Ter momentos de família, potencializar o trabalho com o que fazem, mas com apoio, com segurança, com mais assertividade no que fazem. Tem um tema para mim que faz parte de todas as minhas histórias, assim, que chama perdão. Quem que ficou sem perdão e que precisa ser lembrado, assim? Alguém que a Raquel precisa pedir perdão. Que eu preciso pedir perdão? Acho que meus pais foram os primeiros, mas a todas as pessoas que em algum momento eu tive alguma resposta sem ter a maturidade necessária para aquilo. Então, ao longo da minha vida, vários momentos me davam uma luz, assim, que eu falava, nossa, hoje eu entendo aquela conversa com meu pai. Nossa, deve ter doído nele. Coisas que quando a gente é nova, assim, sem maturidade, nossa, eu faria diferente. Nossa, eu... nananã. E
a vida ainda bem, né, ensina, a maturidade também. Então, acho que um perdão pelo... talvez, sem querer, pela fala agressiva, né? Quando a gente é jovem, na puberdade. Mas que hoje eu também fico feliz quando eu enxergo qualquer erro no passado, vamos chamar assim, porque eu falo, ok, então daqui pra frente eu posso fazer diferente. Mas por muito tempo eu enxerguei dias assim, que eu faria diferente pra a puberdade ali da Raquel. Você nem fugiu tanto, tá vendo? Coração aberto também. Sim. E a gente termina sempre assim, o programa, Raquel, ele começou para falar de marketing digital. Você viu que a gente não falou nada de marketing digital. Mas a gente abre a possibilidade no final de que vocês, entrevistados, façam uma pergunta dentro desse ambiente do marketing de curiosidade, de coisa que você queria saber como funciona, ou que você não entende bem, ou que tem, sei lá, como aplicar em alguma coisa. Fica à vontade para fazer a tua pergunta e eu vou tentar te ajudar. Muito bom. Gil, com a visão do marketing digital, como a gente faz a venda acontecer, mesclando, isso é uma dúvida que muitos dos meus clientes têm com o nosso projeto Comunidade, que eu mando para o vendedor, certo? E o marketing digital, em tese, teria que resolver o restante. Levar as pessoas ou até o vendedor ou expandir a marca. Como que a gente pode fazer essa conexão da comunidade com a venda pelo caminho do marketing digital? Como no caso dos pintores? É isso? Como eu faço vender mais tinta usando a ideia da comunidade na ponta, o trade marketing efetivo lá. Exato. Tá. Primeiro, a questão do pertencimento, ela tem que ser pública. Eu nunca vi um comunicado da Souvenir na rede social dizendo que ela tem uma comunidade de pintores. Ok? Muito menos dizendo para o consumidor, olha, procure alguém que faz parte deste grupo, porque esses eu valido. Então, essa comunicação ela tem que sair do intranet, do ambiente interno, e ir para o ambiente externo. Tem que causar desejo nos profissionais de pertencerem a essa comunidade, porque eles vão ter uma vantagem com relação a isso. E tem que validar os que estão nessa comunidade com selo prata, bronze, ouro, 1, 2, 3 estrelas, 5 estrelas, não sei como essa nota chegar lá dentro, para que o mercado consumidor deseje contratar alguém que é 5 estrelas dentro dessa plataforma. Isso precisa sair do ambiente interno e ir para o ambiente externo, ok? Como fazer isso? Com um vídeo, contando história de gente, contando a história da pintora que foi lá na tua casa, que foi com a roupa da comunidade, que tem recebido clientes por conta disso, que recebe uma avaliação sua pelo serviço que ela prestou lá dentro, pela tinta que ela usou e pelo resultado do trabalho. Isso, de alguma forma, tem que pontuar ela dentro da plataforma e ela tem que ser mais vista ou menos vista em função da quantidade de pontos que ela tem e receber mais trabalho ou menos trabalho em função disso. Essa comunicação pode ser feita com tráfego pago nos vídeos que contam histórias de sucesso. Então, o que eu faria? Eu levaria os melhores para dentro de um estúdio para gravar entrevistas, para que eles contem o que estar lá melhorou a vida delas. Usaria esse conteúdo dentro da plataforma. Se não em podcast, aí fica um pouco mais caro para a marca, mas também é efetivo. Mandar uma equipe de TV, a gente chama equipe de TV, mas é um câmera e um produtor brifado para gravar um dia da vida dessa pessoa. Então eu vou para a rua, eu vou lá onde está a pintora mulher, não sei o nome dela. Dani. Eu vou lá onde está a Dani e eu vou gravar um dia da vida da Dani. No final, ela sentada, dando um depoimento. Isso vira um pequeno filme que vai para o site do Souvenir. Ok? Com isso aqui, eu vou fazer com que mais Danis apareçam, mais gente queira fazer parte do processo e ser treinado no processo, e eu vou fazer com que a Dani seja vista por consumidores que contratam ela. Então, esse investimento em promover a Dani para o mundo é que faz com que a comunidade tenha força. É só isso. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a Elo,
que é uma comunidade de advogados especialistas em regularização de imóveis, a gente, toda vez que um associado... A sede da Elo é aqui no prédio, tá? Legal. Eles vieram para cá para ficar próximo ao estúdio, próximo à empresa de marketing, a minha empresa. Toda vez que um associado da Elo está aqui, a gente promove uma entrevista aqui dentro. E aí ele vai contar o que é que mudou na vida dele, advogado, depois que ele se tornou um especialista em regularização de imóveis. E como pertencer à Elo faz com que ele tenha mais clientes no escritório dele. Porque a grande dor do advogado, quando ele se forma, qual é? Como é que eu vou conseguir cliente? Aonde estão os clientes? Todos os empreendedores no Brasil, né? É isso. O cara estudou 5 anos, se formou advogado, 4 anos, sei lá, e prestou a OAB e passou. E agora ele está habilitado para arrumar problema na rua. Parabéns, você é um empreendedor, certo? Precisa saber de marketing, vendas. Beleza, parabéns, você tem uma OAB. E agora? Você vai ser CLT em algum lugar? E vai ser um empregado? Ou você vai ser aquele advogado que anda de helicóptero? Qual que é o caminho daqui para cá? Se pertencer a uma comunidade, acelera esse movimento. Eu falo com advogados todos os dias por conta do movimento da Elo e eles me contam em off a transformação gerada por um curso chamado Regularizando Imóveis na Prática, que é do professor Marcel, que tem 20 mil alunos. Depois que eu fiz o curso, isso aconteceu na minha vida, eu recebi um cliente que queria fazer um uso capião, eu recebi não sei quantos mil de honorário, e papapá, isso mudou a minha vida. No meu primeiro cliente eu paguei o curso. Agora eu preciso tirar essa história da reunião do Zoom, de venda, e jogar essa história na rede. E eu faço isso pela força da comunidade. E quando eu faço isso, mais pessoas querem participar da comunidade. Ok? Então eu vou aumentando a base de gente habilitada dentro da comunidade a prestar serviço. Se isso aqui ganha o mundo como sendo referência de gente habilitada, porque pensa comigo, é difícil arrumar um pintor que presta. Sim ou não? Que faça um bom serviço, que entrega com no qualidade. Prazo, com qualidade, que não assim, caga na organizado. casa inteira. É difícil. Com boa técnica. Também é difícil arrumar um pedreiro que faz isso, um eletricista que faz isso. Nós temos mestres de obras. Um advogado que faz isso, que entrega, que mantém o cliente atualizado do processo, que não perde prazo, que consegue ir lá no cartório, fazer o cartório cumprir a lei. A pessoa tem que estar qualificada para fazer isso direito. Se eu tiver um lugar que tem um ninho deles, e eu chego lá, escolho o que mais, né? E ele vai... Para ser um speaker, né? Uma ele referência. Vai ter respaldo, ele vai fazer e tem todo o time por trás para defender a coisa. Cara, ele vai acertar, ele vai ganhar ação, ele vai resolver o problema. Isso é o sonho de todo consumidor, contratar um prestador de serviço que resolve o problema. Se eu tiver um lugar onde eu encontro eles, e eles têm referência e avaliação, por que o Google Meu Negócio, que é aquele posicionamento no mapa do Google, é tão efetivo em consumo? Eu tenho certeza. Você vai a um lugar que você nunca foi. Você vai olhar ou não vai olhar as avaliações no Google? Com certeza. Porque aquilo ali é algo público, não dá para adulterar, não dá para mudar, não dá para criar um fake. Você confia, né, em alguém. É isso. Então, isso é a ideia da comunidade. O Google Mapas é uma comunidade de empresas que são avaliadas pelos próprios consumidores. Se você criar isso dentro e jogar isso para fora de alguma forma que seja consultável, o marketing digital fez serviço. E histórias em todos os setores, É né? isso. De transformação. E encaixa em qualquer lugar. Agora, Adorei. eu preciso tirar de dentro da caixinha. É legal a rede interna. Massa pra caramba. Mas ela é interna. O marketing, ele é venda. Para vender, precisa ser externo. Eu preciso levar isso para fora. Então, eu preciso levar o conteúdo da rede interna para a rede aberta, que é o Instagram, que é o TikTok, que é o Facebook. As pessoas precisam saber dessas histórias. E conseguir contratar alguém que é membro. Então, tem que ter um selo. Eu sou Google Partner, Wix Partner, Play Partner, Como Partner, um monte de coisa Partner. Então, eu tenho um selo que valida a minha habilidade em resolver problema numa determinada plataforma. E, por outro lado, a plataforma me manda clientes porque eu sou habilitado em defender a marca dela, em fazer com que o serviço aconteça. É isso que precisa sair do lado de fora. Então, eu uso o selo de Google Partner. Por conta de um regulamento, eu posso usar. Eu posso botar no meu site, botar numa postagem minha e tudo mais.
O cara que está lá na comunidade de pintores, ele tem que ter um selo que valide ele a prestar um bom serviço e que ele tem o respaldo da comunidade, como alguém que estudou, se preparou, que usa bons produtos e tal, e aquilo gera uma nota para ele lá dentro. O que eu acho mais massa, assim, em termos de venda, é que, por exemplo, quando eu faço pitch de venda para clientes da Wix, que é uma plataforma de sites, que me manda clientes todos os dias há 5 anos. Há 5 anos, todos os dias eu recebo pelo menos 6 clientes da Wix para tentar negociar com eles. Eu digo assim para eles, olha, no final você vai receber um link e vai avaliar o meu trabalho. Se eu fizer bobagem, eu não recebo mais cliente. Eu perco a minha esteira de clientes aqui, que é perpétua. Agora, olha aí as minhas avaliações como são. Aí o cara olha e fala, cara, a prova social. Todo mundo fala bem de você aqui dentro? Ah, então tá, faz. Então, precisa jogar esse de dentro para fora. As pessoas de fora têm que ter acesso, pelo menos, à lista de profissionais habilitados e a avaliação de cada um deles. E toda demanda precisa gerar um link de avaliação. Automático. Precisa ser automático. Porque o cara tem que saber que ele vai ser avaliado. Legal. Até me veio na cabeça só um recorte do que tem acontecido, que foi um grande case recente no Brasil, que foi o Carmed Fini. Por que eu lembrei disso? Consumidor final pedindo por uma indústria. E aí, quem que eles usaram de parceiro? As farmácias, que são no meio do caminho. Então, o que a farmácia tem a ver com o pintor? E a gente está falando aqui de uma grande indústria gerando demanda do consumidor final. Aí, acho que escuta a gente falando, tá falando de uma Souvenir, ou a gente citou várias outras empresas grandes. Tá, querido, qual que é a sua loja, a sua fábrica? Cabe para qualquer um. Quem são seus parceiros de venda? Mary Kay, Avon, Natura, marcas de esmalte. Cadê suas manicures? Estão dentro de uma plataforma? Alunos, se eu tiver uma base de alunos que vai se qualificar por testes, por quiz, por aplicação, por hora de aula, e o consumidor final puder entrar na base e falar, olha, esse cara aqui é bom de fazer site, esse cara aqui é bom de fazer Google Ads, esse cara aqui... Está qualificado. E receber um selo, estar na comunidade vale a pena. Mas o cara só vai estar lá dentro se ele tiver benefício com isso. Uma coisa é você dar uma air fryer pro cara, outra coisa é você mandar uma obra de 100 mil reais pro cara fazer. Material de trabalho, né? Que economiza o bolso dele. É isso. Tá bom? Obrigado pela vinda. Eu que agradeço. Clareou bastante aí o que vocês fazem. Para mim faz bastante sentido para alguns clientes, inclusive. Vou falar de vocês aí para Carla, para o Tiago, para o professor Marcel. Já vamos, quem sabe bora a gente nós. Vai começar a montar nossa comunidade num monte de coisa aí agora. Tô doida para voltar aqui. Obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Acho que você traduz de uma forma muito simples, que esse é o nosso grande desafio na vida de publicitário, marketing, enfim. E admiro ainda mais, assim, tudo que a gente pode enxergar que vocês fazem e construir isso junto. Conta com a gente. Obrigado. Pessoal, gostaram? Compartilha, manda pro vizinho, pra avó, pra prima. Se conhecer o dono da Souvenir, manda para ele, tá bom? Valeu, até mais. Tchau, tchau.